Olá pessoal, boa noite. Então, como vocês já perceberam aqui, a aula de hoje vai ser gravada, tá? Isso é uma excepcionalidade, não vai ser sempre, tá bom? Então, hoje nós vamos dar continuidade às nossas questões, né? Porque vocês lembram que na aula passada nós estudamos estudamos velocidade, né? E chegamos a fazer até algumas continhas. Hoje a gente vai continuar essa parte de velocidades, tá bom? A gente vai resolver mais alguns problemas. Eu acredito que vocês já entenderam mais ou menos o que é a velocidade e como ela se aplica. E hoje a gente vai resolver mais problemas, tá? Outra coisa, a nossa prova vai ser na próxima semana, tá bom? Eu não sei exatamente ainda como ela vai ser, mas ela vai acontecer no nosso intervalo de aula. Tá? Então vai ser na segunda-feira, deixa eu ver, qual é o dia que cai? Bem, é de hoje dia 14, vai ser dia 14. Tá bom? Dia 14 às 8 horas, conforme é a nossa aula, tá bom? Mas daqui para lá eu explico para vocês como é que vai ser. Pois bem, então vamos lá. Deixa eu adicionar aqui uma questão, tá? Pra gente resolver. Hoje vai ser só questões, viu? Só questões sobre velocidade. Então tá aqui, ó, essa questão P3. A questão P3 ela diz o seguinte, ó, um ônibus foi roubado às 7 da manhã. Pelo radar, sua velocidade de fuga foi estimada em 120 km por hora. Até o meio-dia, que distância o ônibus deve ter percorrido? Então, ó, vamos lá. Aqui sabemos que o ônibus, a velocidade que o ônibus se move é 120 km por hora. Tá? Essa é a velocidade na qual os ladrões estão dirigindo esse ônibus. E que a última vez que ele foi roubado às 7 horas. Tá? Então, isso aqui é um instante de tempo, tá? Um instante de tempo inicial. Foi roubado às 7. E o problema quer saber qual é a distância que ele percorreu até às 12 horas, né? Então, esse aqui, digamos que é o instante de tempo final, até às 12 horas. Bem, para isso, pessoal, nós temos que saber qual foi o intervalo de tempo. Tá? O intervalo de tempo, ou seja, por quanto tempo esse ônibus ele passou, tá? Quanto tempo ele passou sendo dirigido a 120 km por hora, né? Então, aqui, ó, o ΔT. O ΔT vai ser aqui o TF, né, o tempo final, menos o tempo inicial. Então, esse aqui vai ser 12 menos 7. Isso aqui dá igual a 5 horas. Então, isso aqui é o quê? É o intervalo de tempo que ele passou tá, que ele passou nesta velocidade aqui, ó, mantendo esta velocidade. Tá? Então, isso aqui é intervalo de tempo. Intervalo de tempo. Bem, então perceba uma coisa aqui. Vamos raciocinar aqui, tá? Se a velocidade dele é 120 km por hora, isso quer dizer o quê? Quer dizer que em 1 hora ele vai percorrer 120 km. Né? Em 2 horas ele vai percorrer, na primeira ele percorre 120, na segunda mais 120, portanto 240 km. Em 3 horas, né, ele vai percorrer aqui, ó, ele vai percorrer 120 mais 120, 240 mais 120, 360 km. Em 4 horas, ele vai percorrer aqui, você já entendeu a lógica, ele vai percorrer 480 km. E em 5 horas, ele vai percorrer, tá? Em 5 horas, em 5 horas ele vai percorrer aqui 600 quilômetros. 600 quilômetros. Tá? Só que, entenda, essa questão está resolvida, né? A resposta é 600 quilômetros. Só que você pode fazer ela de uma maneira mais inteligente, tá? De uma maneira mais inteligente. Eu não sei se você percebeu, mas veja só.
Esses valores aqui, ó, eles representam o quê? Eles representam intervalos de tempo. Intervalos de tempo. Aqui o intervalo de tempo que nos interessa mesmo é os 5 horas, porque foi o tempo em que esse ônibus passou sendo roubado. Né? Então, isso aqui, esses valores são intervalos de tempo. Isso aqui, esses valores são distância. Né? Distância nós representamos pela letra D. E eu não sei se você chegou a sacar, tá? Mas, por exemplo, sempre o valor da distância vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 120 vezes, tá? Vai ser igual a velocidade vezes o intervalo de tempo. Por exemplo, qual foi a distância que ele percorreu em 1 hora? 120, né? E 120 é igual a velocidade, que é 120, vezes 1, que dá igual a 120. Qual foi a distância que ele percorreu em 2 horas? Vai ser, ó, 120 vezes 2, ó, que dá 240. Qual foi a distância que ele percorreu em 3 horas? 360. Então, 360 é o quê? É 120 vezes 3, que dá igual a 360. Qual foi a distância que ele percorreu em 5 horas? É 600, né? Só que 600 é o quê? É 120 vezes 5, que dá 600. Então, você deve ter notado que a distância ela é igual ao quê? Ela é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo. Tá? A distância é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo. Então, é bom que a gente guarde essa expressão aqui, porque nós vamos utilizá-la. Tá? Nós vamos utilizá-la. E, para responder essa questão, ó, seria simplesmente fazer o seguinte, né? Distância é igual. Qual é a velocidade do ônibus? 120. Ele passou quanto tempo mantendo essa velocidade? 5 horas. 120 vezes 5 dá igual a 600. Portanto, D igual a 600 quilômetros. Tá bom? Bem, parece que eu enrolei muito, tá? Mas eu não enrolei não. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui que eu expliquei, você já sabia. Tá? Você já sabia que eu expliquei para você na aula passada. Tá? Então eu mostrei isso aqui novamente para você relembrar e para você entender, tá? E para você entender que distância é igual a velocidade vezes o tempo, vezes o intervalo de tempo. Tá bom? Isso aqui vai ser necessário para as próximas questões. Tá? Vamos seguir. Tá? Eu estou dando aula aqui essa aula está gravada, tá? Eu estou gravando essa aula aqui, ó, de 5h20 da tarde, tá certo? 5h20, não dá para vocês verem o relógio não, mas são 5h20, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, enfim. Vamos lá, vamos colocar aqui mais outra questão, questão 4 agora, tá? Questão 4, vamos lá. A questão 4 ela diz assim, ó, um carro de Fórmula 1 desloca-se a velocidade constante, tá? Quer dizer que a velocidade dele não muda. Chega a percorrer uma distância de 1.200 metros num intervalo de tempo de 0,5 minutos, tá? Nos trechos de alta velocidade. Aí o item A diz assim, determine a velocidade do carro de Fórmula 1 em metros por segundo. Então, ó, aqui você tem que atentar uma coisa. O carro de Fórmula 1, ó, ele percorre 1.200 metros em 0,5 minutos. Esse 0,5 minutos é meio minuto, tá? É meio minuto. Meio minuto. E ele quer saber a velocidade em metros por segundo, né? Então, nós sabemos, ó, veja só, a distância que ele percorre é 1.200, né? 1.200 metros. O tempo, né, o intervalo de tempo é aqui, ó, 0,5 minutos, tá? 0,5 minutos. Ele quer saber o quê? Ele quer saber, ó, o item A, determine a velocidade do carro de Fórmula 1 em metros por segundo. Então, ó, o item A, ele quer saber a velocidade.
Da aula passada, tá? Da aula passada, nós vimos que a velocidade ela é igual ao quê? A distância percorrida, né? Dividido pelo intervalo de tempo. Só que nesse caso, atente, viu? Preste atenção. Nesse caso, ele quer saber o quê? Ó? Quer saber a velocidade em metros por segundo. É por isso que a distância ela deve estar em metros e o intervalo de tempo deve estar em segundos. Tá certo? Quando a gente olha para cá, ó, 1.200 metros. Então aqui, ó, tá ok, né? Já está em metros. Só que quando a gente olha para cá, isso aqui não está em metros, né? Isso aqui está em minutos. Não, isso aqui não está em segundos, né? O tempo não está em segundos, está em minutos. Então a gente precisa transformar isso aqui para segundos. Só que meio minuto equivale a quantos segundos? Tá? Bem, a gente sabe que 1 minuto equivale a 60, né? Então meio minuto vai equivaler a quanto? A 30 segundos. Então isso aqui, pessoal, equivale, ó, a 30 segundos. Pronto, agora nós podemos utilizar os valores. Ó. Nós temos aqui ó, a distância em metros e temos aqui ó, o tempo em segundos. Então como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vamos lá. Então, ó, velocidade é distância dividido por tempo. Distância vai ser 1.200 metros dividido aqui ó, por 30 segundos. 30 segundos. Né? Fica 1.200 dividido para 30. A gente pode cancelar ó, um zero em cima com um zero embaixo. Né? Então vai ficar o quê? Vai ficar 120 dividido para 3. Tá? 120 dividido para 3 dá igual a 40, né? 40 metros por segundo. Então tá aí, pessoal. Isso aqui já é a resposta do item A, né? Tá feito. 40 metros por segundo. Tá aí a resposta do item A. Tá aí a resposta do item A. Agora ele quer saber o quê? Ele quer saber a resposta do item B. Tá? Quer saber aqui a resposta do item B. Ele diz assim, a sua velocidade é em quilômetros por hora. Nós sabemos aqui qual é a velocidade em metros por segundo. Né? Agora nós queremos passar para quilômetros por hora. Aí você lembra lá da nossa aula passada. Né? Se nós temos metros por segundo e queremos passar isso aqui para quilômetros por hora, qual é o procedimento que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar o metro por segundo e multiplicar, tá, por 3,6. Se fosse o contrário, a gente dividia, né? Só que é de metro por segundo para quilômetros por hora. Então nós multiplicamos. Então esse valor tem na sua tabelinha, viu? Na tabelinha que a gente fez, acho que foi na aula passada, a gente fez uma tabelinha que mostrava o quê? Mostrava os valores, mostrava a relação de valores entre metros por segundo e quilômetros por hora. E tem lá o valor 40. Tá? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 40 e vamos simplesmente multiplicar aqui ó, por 3,6. Eu vou fazer essa continha bem devagarzinho que é para você entender. Então vamos lá, vamos multiplicar isso aqui. Ó. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 4, isso aqui dá 36, né? 36, 36, 36, pronto. Aí aqui, ó, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 4 dá 12. Então isso aqui dá 0, 6, isso aqui dá 5, isso aqui dá 1. Isso aqui está errado. Tá errado. Tá errado, tá errado, tá errado. Loucura, loucura, loucura. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 4 dá 24. Tá? 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 4 dá 12. Né? Então esse aqui ó, dá 0, 4, 4 e 1. Né? Ou seja, dá 1440. Só que tem uma vírgula aqui, né? Ó. Então a gente, ó, uma casa após a vírgula, então aqui vai ter que ter uma casa após a vírgula. Então isso aqui
dá igual a 144 quilômetros por hora, né? Não precisava nem fazer essa conta, tá? Por quê? Porque lá naquela tabelinha tem lá o resultado, tá bom? O resultado. Pois bem, pessoal, então tá feita a questão, né? Tá feita a questão, então vamos seguir aqui para a próxima, né? Vamos aqui à próxima. Então aqui, vamos para 5, né? Questão 5. Pronto, a partir dessa questão 5, a gente já começa a pensar um pouco, sabe? Ela já começa a exigir um pouco mais das nossas cabeças. Então vamos lá, diz assim, né? P5. Juquinha prometeu a sua mãe que estaria em casa às 10h30 da manhã, tá? Até às 10h30 da manhã. O garoto foi visto sair do ginásio às 10h25 sobre uma bicicleta que se desloca a uma velocidade de 5 metros por segundo. Aí, ó, sabendo que sua casa fica a 3 quilômetros de distância, pergunta-se, né, quanto tempo o garoto levará para chegar em casa. Aí, o item B diz assim, de quanto foi o seu atraso? Vamos lá, isso aqui a gente precisa, essa questão a gente precisa esquematizar ela bem direitinho, senão a gente não entende, tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, imagine que isso aqui seja o ginásio, tá? O ginásio. Então, tá aqui, ele sai aqui, ó, do ginásio às 10h25. Tá aqui o ginásio, o horário de saída é às 10h25. 10h25, né? 10h25 minutos. 10h25 minutos. E ele vai para casa, né? Ele vai para casa e a casa dele fica aqui, né? Isso aqui é a casa de Juquinha, a casa dele. Tá aqui a casa dele. A casa dele fica a 3 km de distância do ginásio. Então a distância entre a casa dele e o ginásio é 3 km. Só que ele fez uma promessa para a mãe dele, não foi? A promessa que ele fez, tá? Ele prometeu chegar, tá? Chegar às 10h30. A gente vai saber se ele chega ou não, tá? Se ele chega ou não. Se ele não chegar, obviamente ele vai levar uma boa pisa, né? Aqui, beleza. Então tá aí, ó. Só que, entenda bem, qual foi a velocidade que ele saiu? A velocidade que ele saiu daqui, ó, foi 5 metros por segundo. Foi 5 metros por segundo. Então, ó, velocidade aqui, ó, é o que? É 5 metros por segundo. Pronto. Agora, entenda bem, quando nós respondemos aquela questão da ambulância, né, o que era que a questão da ambulância queria? Ele queria que a gente determinasse quanto tempo a ambulância ia gastar para sair do hospital até o ponto onde foi feito o chamado, né? E nós vimos, né, que o tempo ele é calculado assim, né? O ΔT é igual à distância dividido pela velocidade. A distância dividido pela velocidade, né? Pronto, isso aqui é o tempo. Nós sabemos a distância, tá? A distância é 3 km. E sabemos a velocidade. Só que aqui tem um problema. O problema é o seguinte, ó. A velocidade ela está em metro por segundo e a distância está em quilômetro. Então a gente não pode fazer essa conta dessa maneira, tá? Por quê? Essa distância ela tem que estar em metros para poder ser dividida pela velocidade, que está em metro por segundo. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que transformar essa distância aqui, ó, em metros, tá? Então vem a pergunta, né? Isso aqui certamente vocês sabem, né?
Quantos metros existem em 3 quilômetros? Isso aqui é igual a 3.000 metros. Pronto, então agora a gente já pode fazer essa divisão. Tá? Então como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Distância vai ser 3.000 metros, tá? 3.000 metros, dividido aqui, ó, pela... Vamos soca aqui. Matei. Essa muriçoca aqui frecha, viu? Dividido aqui, ó, pela velocidade. A velocidade aqui é 5 metros por segundo. Então, eu vou botar somente o 5. Tá? Então, quando nós fazemos essa divisão aqui, pessoal, vejam só. 3.000 dividido para 5. Quanto é que dá? Quanto é que dá? É só a gente fazer assim, ó. Pega o 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 dá 6, né? Aí sobrou esses dois zeros aqui, dá 600. Então, 30 dividido por 5 dá igual a 600. E esses 600 é o que? É segundos, né? Por quê? Porque nós estamos querendo encontrar o tempo, né? E como a velocidade está em metros por segundo, então o tempo que nós vamos encontrar aqui é segundos. Tá bom? É segundos. Então, isso aqui é o tempo que Juquinha gasta para chegar em casa, né? Para sair do ginásio e chegar em casa. Agora, esse tempo em segundos, da maneira que está aqui, a gente não sabe se ele vai conseguir chegar no horário ou não, né? Tá? Então, seria bom a gente passar esse tempo para minutos. Passar para minutos. Então, eis a pergunta. Quantos minutos nós temos dentro de 600 segundos? Quantos minutos nós temos dentro de 600 segundos? Isso aqui você pode até fazer de cabeça, né? Nós sabemos o quê? Nós sabemos que, ó, em 1 minuto, né, nós temos 60 segundos, né? Então, 600 segundos é, na verdade, 10 vezes 60. Portanto, isso aqui vai corresponder a 10 minutos. É só a gente fazer o seguinte, ó. Só pegar os 600 e dividir por 60, porque assim a gente vai ver quantas vezes o 60 está dentro dos 600. Corta aqui, ó, um zero com zero, fica 60 dividido por 6, que aqui, ó, dá igual a 10 minutos. Então, Juquinha gasta 10 minutos para chegar em casa. Tá? Vou até colocar aqui. Tá? Juquinha, tá? Gasta 10 minutos para chegar em casa, tá? Para chegar em casa. Perfeito, tá respondido o item A. Agora o item B, né? O item B é o seguinte: de quanto foi o seu atraso? Tá? Quanto tempo ele atrasou? É só você avaliar aqui, né? Como ele saiu de 10h25, né? E ele gastou 10 minutos para chegar, então a chegada dele, tá? A chegada foi às 10h35. Por quê, professor? Porque ele saiu de 10h25, tá aqui, ó, 10h25, ó, e chegou de 10 e gastou 10 minutos, portanto ele chegou de 10h35. Então aqui, ó, logo o atraso foi de 5 minutos, porque ele prometeu chegar de 10h30. Então o atraso foi de 5 minutos. 5 minutos. Pronto, está feita a questão. Tá bom? Mais uma vez, se você não tiver entendido, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Que a gente desenrola essas coisas, tá bom? Maravilha. Vamos para a próxima. Deixa eu só dar uma olhada aqui em quanto tempo está esse vídeo. Está em 24 minutos. Então dá para a gente resolver mais. Vamos lá. Vamos agora para uma questão. A gente fez a 5, vamos para 6.
6. A 6 é uma questãozinha legal, hein? A 6 é uma ótima questão. Vamos lá. Olha só, pessoal. A questão diz assim, ó. Um carro parte de uma cidade A para uma cidade B distante 800 quilômetros. Na primeira metade do percurso, o móvel, tá? Esse móvel é o carro. Tá? O móvel é o carro. O móvel é tudo que se move. Tá? Que, por exemplo, a gente chama os móveis da casa. Os móveis são coisas que se movem, né? E o que não se move, professor, é o que? É imóvel, né? Eu comprei um imóvel, né? Você comprou uma casa, porque a casa não se move, né? Mas enfim, vamos lá. Na primeira metade do percurso, o móvel desloca-se a uma velocidade de 80 km por hora. Ao passo que na segunda metade, a uma velocidade de 100 km por hora. Qual a duração dessa viagem? Vamos esquematizar aqui. Tá? Vamos fazer o esquemazinho bem direitinho, senão a gente não entende. Então aqui, ó, tá aqui a cidade A, tá? Tá aqui a cidade A e tá aqui a cidade B, B de bola. Cidade B de bola. Acontece o seguinte: qual é a distância entre as duas cidades? É 800, tá? Então aqui, ó, a distância entre as duas cidades é igual a 800 quilômetros, tá? 800 quilômetros. Só que, o que é que ele diz aqui? Ele diz que na primeira metade do percurso, o móvel desloca-se a 80 km por hora. Então, vamos dividir esse percurso aqui em dois, né? Então, mais ou menos a metade é aqui, né? Então, nessa primeira metade aqui, ó, tá? Na primeira metade, eu vou dizer que a distância é D1, tá? Esse 1 aqui é porque é a primeira metade. Então, metade de 800 é 400, tá? Então, aqui, ó, os primeiros 400 quilômetros ele percorreu a 80 quilômetros por hora, tá? Os primeiros 400 quilômetros de distância ele percorreu a 80 quilômetros por hora. Então, eu vou dizer que a velocidade aqui, ó, vou chamar de V1, foi igual a 80 km por hora. Ao passo que na segunda metade, né, ele deu uma acelerada. A segunda metade a distância é 400. É 400 km. Tá? Porque 400 mais 400 dá 800, né? Ele percorreu a uma velocidade de V2 igual a 100 km por hora. Tá aqui, ó. Tá? Na segunda metade, a uma velocidade de 100 km por hora. Tá aqui, perfeito, 100 km por hora. E ele quer saber o seguinte: qual foi a duração da viagem? Então aqui, pessoal, é o seguinte: a gente tem que saber quanto tempo ele gastou para percorrer a primeira metade e quanto tempo ele gastou para percorrer a segunda metade. Então, se a gente souber quanto tempo ele gastou na primeira e quanto tempo ele gastou na segunda, então a gente consegue saber qual foi o tempo total, né? Então, das questões anteriores, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que ΔT é igual a distância dividido pela velocidade. Só que, ó, vamos encontrar aqui o ΔT1, que é o ΔT da primeira viagem, né? da primeira metade. Isso aqui vai ser igual ao D1 dividido pelo V1. Então, isso aqui vai ser quanto? Vai ser 400 dividido por 80. Note que aqui a gente pode dividir sem problema, né? Porque aqui está em quilômetros, aqui está em quilômetros, então não há problema nenhum. Corta um zero de cima com um zero de baixo, então vai ficar 40 dividido para 8, isso aqui dá igual a 5, né? A 5 horas. Professor, por que o tempo aqui é em horas? Porque a velocidade está em quilômetros por hora. Tá? Então, por isso que é hora. Pronto, então isso aqui é o que? É o tempo que ele gastou para percorrer os primeiros 400 quilômetros. Agora vamos aqui, ó, calcular o tempo que ele gastou para percorrer
a outra parte, né, que eu vou chamar de ΔT2. Isso aqui vai ser D2 dividido por V2. D2 é quanto? D2 é a segunda metade, que dá 400, né? 400 quilômetros, tá? Vou botar só o 400 mesmo. Dividido pelo tempo, pela velocidade, né? Pelo V2. O V2 é 100. Então fica 400 dividido para 100. A gente pode muito bem cortar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Vai ficar 4 dividido para 1. Isso aqui vai dar igual a 4 horas. Observe que esse tempo é menor, né? Como era esperado. Porque como a velocidade aqui é maior, então significa dizer que ele vai percorrer em menos tempo. Né? Então aqui ó, o tempo total, tá? O tempo total da viagem, vamos colocar aqui. Eu vou fazer aqui em cima, tá? Então aqui ó, tempo total, tá? Da viagem, tempo total da viagem é igual a, tá? Tempo total é igual a 5 horas, né? Mais 4 horas, que isso aqui dá igual a 9 horas. Então tá feita a questão, né? Tá feita a questão. Pronto. Se você percebeu, tá? A coisa ela está começando a ficar um pouquinho mais, certo? Digamos assim, um pouquinho mais exigente, né? Cada questão que é passada aqui, ela já passa a exigir um pouco mais de vocês, tá? A exigir um pouco mais das nossas cabeças, né? Pessoal, então é isso, tá bom? Eu não vou me estender mais, tá? A gente já resolveu 4 questões, tá bom? 4 questões, então assim já tá de bom tamanho. Se você de fato entendeu essas questões e conseguir fazer as questões que eu vou passar para você, tá? Que vão ser bem parecidas com essa, já tá ótimo, tá bom? A gente teve aqui 31 minutos de aula, só que foi 31 minutos sem perder tempo nenhum, né? Porque não tem interrupções aqui, né? Como vocês perceberam. Então já tá de bom tamanho, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação às questões que eu vou passar, tá? Pode escrever para mim pelo WhatsApp, tá? Mandar um áudio que a gente desenrola, tá bom? Eu vou colocar as 4 questões que eu vou passar para casa, tá? Para você como tarefa de casa, aqui na próxima página, tá bom? A nossa prova vai ser na próxima semana, tá? Como eu falei para vocês, né? Só que aí eu dou mais detalhes sobre essa prova, tá bom? Daqui até o final de semana eu falo para vocês. Tá ok, pessoal? Então é isso. Então uma boa noite, tá? Uma boa semana, tá? E é isso aí. Fiquem com Deus e tchau.